Cara, eu queria, dentro desses aspectos, agora a gente está falando ainda sobre marca e tudo mais, mas sobre ações também que podem não funcionar e muitas vezes que a empresa sente que não está funcionando, tá? Quando a gente começou lá atrás, traçando a estratégia, trava-língua, a gente falou sobre definir os objetivos, primeira coisa. Segundo, definir os KPIs, né, que seriam como mensurar esses resultados, mensurar os objetivos e tudo mais. E definir persona, né? A gente citou até então, assim, diretamente esses três. Indiretamente a gente já citou mais pontos, mas esses três foram os que eu mais anotei. Agora a gente falou um pouquinho sobre marca também. Agora eu queria entender, dentro desses aspectos e possivelmente de outros, por que muitas empresas não têm sucesso quando elas vão comunicar? É porque elas não têm os objetivos claros? Ou é porque ela não está construindo para a audiência certa? Ou é porque ela não está sabendo mensurar, que foi o caso também que a gente já citou, acho que a gente citou no off aqui, sobre falta de mensuração de resultado. Então, assim, muitas empresas comunicam, fazem vídeos, gastam com videomaker, gastam com gestor de tráfego, gastam com compra de mídia, gastam com várias coisas. E aí, no final, elas dizem, cara, eu fiz toda uma estratégia, gastei o ano inteiro e eu não estou vendo o resultado. Né? Tipo, o que leva a isso? O que pode gerar isso? Eu sei que também é complexo, não é tão simples de responder, mas eu queria ouvir na tua percepção. Quais são os principais pontos assim que levam isso a acontecer? Cara, muitas vezes a empresa ela não sabe nem direito quem ela é e ela já está se preocupando com o canal pelo qual ela vai vender o produto. Então, eu diria assim, principalmente, a empresa ela tem que saber quem ela é, para quem ela vende, quais são os benefícios e diferenciais do seu produto. Às vezes as empresas elas nem têm clareza sobre qual é que é essa narrativa, qual história ela vai contar a partir desses princípios, né? E o tráfego pago, cara, ele é um canal, ele vai fazer com que essa narrativa, quem é a empresa, o que ela faz, os diferenciais, chegue até o público-alvo. Então, muitas vezes eu vejo as empresas elas indo primeiro para o canal, sem ter o que dizer, primeiramente, né? Cara, não adianta se tu vai investir em tráfego pago, se tu vai investir, cara, em outras mídias aí, seja televisão, jornal, outdoor, se tu não sabe quem tu é, o que tua empresa faz, quais são os diferenciais, tu não conhece o teu público-alvo para saber o que ele valoriza na hora de consumir o produto, o que ele tá buscando, o que ele tá procurando, onde é que ele tá, tu não adianta, tu não vai ser efetivo no canal. A partir disso, conhecendo toda essa estrutura, tu consegue traçar uma narrativa efetiva e daí tu vai para a parte de canais. Então, eu vejo que isso é o principal. Assim, às vezes a empresa ela não tem o básico, que é se conhecer o seu produto, conhecer o seu cliente, e ela vai já querer se preocupar com o canal pelo qual ela vai querer atingir esse cliente. Ela consequentemente não sabe nem o que comunicar direito através do canal, né? E daí os canais acabam não sendo efetivos e a estratégia ela morre na praia, né? Então eu acho que sempre começa interno, né? Dentro da empresa. Traçando a estratégia com base em quem a empresa é, os diferenciais, isso tem que estar muito claro. Tem que estar muito claro quem é o cliente, o público-alvo, o que ele faz, onde ele está, porque se eu não sei onde ele está, eu não consigo definir canal. Né? Então, eu preciso saber onde ele está. Sem saber o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele está buscando, porque daí sabendo onde ele está, eu consigo definir canal, sabendo o que ele gosta, o que ele está procurando, eu consigo definir comunicação. E a partir disso, a minha estratégia passa a ter mais probabilidade de ser eficiente. Cara, sensacional. Eu quero avançar para a próxima, mas eu não posso deixar de perguntar dentro desse contexto ainda. O que eu vejo, já vi muitos casos. A pessoa, o empresário, o CEO, enfim, tomador de decisão ali dentro, tentando fazer esse movimento, só que aí muitas vezes faz de forma equivocada. Baseado em percepção e não em dado. Então, assim, beleza, vamos definir o canal, vamos definir a estratégia, quem é o público-alvo, beleza. Aí o cara pega o último cliente que ele vendeu e ele baseia toda a estratégia futura no último cliente. E não no histórico do último ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos de empresa. Sabe? Normalmente, empresas que são menores, que não têm qualidade de dados, né, baseiam muito em percepção. E é assim, aí a estratégia vai ficar... não vai funcionar.
E outra questão, muitas empresas às vezes ouvindo, daí de novo vou fazer o papel aí do diabo no digital, pegando o influenciador, pegando o guru do marketing, ouve a estratégia que funcionou lá em BH e ele quer aplicar em Estrela. Cara, já cansei de cliente, não, porque o fulano de tal, tá ganhando muita grana lá em Minas, lá em BH. Cara, nós estamos em Estrela. Em BH o cara vai botar 50, 100 mil por mês em anúncio no mês e ele vai conseguir tirar isso. Nós estamos em Estrela, não adianta eu querer botar isso. Não tem milagre. O gestor de tráfego não vai fazer milagre pra ti, entendeu? Ninguém vai fazer um milagre pra ti. Então, assim, eu queria ouvir a tua opinião, né, e a tua percepção sobre isso também. Esse risco em relação a, beleza, ele entendeu que ele tem que montar a estratégia, mas aí ele não monta a estratégia da maneira certa. Vai dar errado igual, né? Vai dar errado igual. O que acontece? Eu estudo bastante neuromarketing, né? Legal. E quando a gente fala sobre neuromarketing, a gente tem o conceito de percepção, que foi o que a gente falou antes, né? Uma coisa é o que é o meu produto, outra coisa é o que é a percepção das pessoas sobre o meu produto, tá? Só que ao mesmo tempo, quando a gente vai falar sobre percepção individual, e daí vamos falar sobre a minha percepção sobre o mundo, a tua percepção sobre o mundo, a nossa percepção, individualmente falando, ela é limitada, porque ela é limitada às nossas experiências de vida. Então, um grande erro que os empresários cometem é se limitar à sua própria percepção para fazer uma análise e definir uma estratégia. A análise e estratégia ela tem que vir de fora para dentro e não de dentro para fora. Eu preciso me basear no mercado, eu preciso me basear no meu cliente, como ele se comporta e em fatos, né? Então, geralmente eu tento buscar estudos, buscar pesquisas sobre o público-alvo, para daí traçar a melhor estratégia para chegar em determinados objetivos que a empresa está traçando. Então, um grande erro que acontece é isso. O cara ele se baseia, às vezes, como tu disse, o empresário ele vai se basear em uma coisa que aconteceu num cliente, ele define que é um problema, é a percepção dele, às vezes, aquilo, e a partir disso ele toma um plano de ação que vai mudar a forma da empresa agir, vai definir uma estratégia, às vezes super complexa, e não tem efetividade porque a amostragem é muito baixa e ele, na verdade, se baseou em percepções dele e não sobre algo imparcial de mercado. Uma coisa muito legal que eu queria trazer também é que, assim, existe um estudo da Universidade de Harvard que apontou que mais de 95% das nossas decisões são emocionais. E o que acontece? A gente toma uma decisão emocional e depois justifica através de uma história racional. Legal. Então, a gente tem uma percepção de que a gente sempre toma as decisões de forma racional. E tem um outro estudo também em que os pesquisadores conseguiram apontar qual seria a decisão de determinados indivíduos até 11 segundos antes daquela decisão se tornar consciente deles realmente escolherem. Caramba. Então, seria como se, por exemplo, tu tivesse que escolher entre essa xícara e esse copo e os pesquisadores estivessem ali com eletrodos, enfim, definindo, mapeando a tua atividade cerebral, eles conseguiam definir qual seria a tua decisão com base no teu relatório emocional e a tua atividade cerebral até 11 segundos antes daquilo ser consciente. Então, a gente tem que sempre ter isso em mente quando a gente vai definir estratégia. Por quê? Porque 90% das empresas, ao definir, daí eu vou entrar em vendas também, né? Tanto a abordagem comercial, quando eu vou falar sobre o meu produto, quanto a parte de comunicação, ela vai focar em produto. Ela vai focar em diferencial racional. Não, o meu produto é melhor por causa disso, disso, disso. Mas quando a gente parte de um princípio de que 95% das nossas decisões são emocionais, eu preciso de mais para gerar valor. E é por isso que muitas vezes, eu ouço muito empresário também falar assim, porque o meu produto é muito melhor, é muito mais completo, é muito... Todo mundo tem o melhor produto. Isso. Só que ele não vende tanto quanto do meu concorrente. Cara, por quê? Tu tá focando só em aspectos racionais. Existe muito mais coisa envolvida no processo de decisão. Eu costumo fazer uma analogia também, que o processo de decisão de compra ele é como se fosse uma balança. De um lado, eu tenho o preço que eu cobro, do outro lado, eu tenho a percepção de valor das pessoas sobre o meu produto. Se o meu preço ele é muito acima da percepção de valor, a minha balança está desequilibrada.
automaticamente a decisão do meu cliente tende a ser negativa. Se a percepção de valor ela é maior do que o meu preço, automaticamente a decisão ela tem uma probabilidade muito maior de ser positiva. Então, o que é uma estratégia de venda, muitas vezes, que é marketing também, né? Hoje a gente não tem mais como falar sobre marketing sem falar de vendas também. Com certeza. Mas o que é pode ser uma estratégia de vendas, principalmente para prestador de serviço? Automaticamente, muitas vezes, o cliente ele pode chegar aqui com uma percepção de valor X e o teu preço é esse. O que tu tem que fazer? Investir tempo em fazer isso aqui. Tu precisa gerar valor prévio, porque 99% dos vendedores buscam gerar valor só depois da compra. Ou seja, Doug, o teu cliente ele fechou o serviço de tráfego pago e depois disso ele começa a receber o teu serviço. Ou seja, tu gera valor depois da compra. Só que se a tua finalidade é vender, faz sentido tu entregar valor só depois da compra? Porque se ele não tiver valor antes, ele não toma a decisão de compra e automaticamente não adianta nada. Então, a gente precisa, e marketing também, um pilar assim, muito essencial do marketing, um pilar essencial do marketing é investir em gerar valor prévio, que é valor antes da decisão de compra. E a comunicação, o branding, a marca, ela foca muito nisso. Ela aumenta a percepção de valor das pessoas sobre o meu produto ou serviço, e isso faz com que a minha balança faça isso aqui. A percepção de valor sobe, automaticamente eu posso cobrar mais caro, e se eu estou cobrando abaixo da percepção de valor, a minha taxa de venda vai ser muito alta. Muito alto. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. Gerar valor antes. Por isso, por exemplo, quando eu vou trabalhar com consultoria, muitas vezes, se é uma empresa muito estratégica, que eu vejo que tem muito potencial, eu traço um plano de ação antes de vender. Porque a partir disso a empresa já consegue ver o meu trabalho, ela já consegue também visualizar o plano de ação, entender como é que a gente vai chegar naquele objetivo dela, e eu consigo ser muito mais assertivo no plano de ação também. Automaticamente, durante esse tempo, aumenta a percepção de valor sobre o meu trabalho e efetivamente eu consigo ou cobrar mais pelo meu serviço, ou então eu aumento muito a probabilidade da empresa comprar do que se daqui a pouco eu falei com ela 2 vezes. Eu fiz uma reunião de briefing e passei um orçamento, ou mandei o orçamento pelo WhatsApp. Se você gerar valor prévio antes da venda, você já sai na frente de 99% dos outros players que estão competindo contigo. Sensacional. 2 pontos bem rápidos sobre isso. Primeiro, tu falou sobre essa capacidade de prever a decisão antes, né? Quem já faz isso muito bem feito é a inteligência artificial. Nós temos 2 episódios, se vocês voltarem, 2 episódios anteriores, a gente falou sobre o uso da inteligência artificial no tráfego pago e no marketing digital. E sobre como ela já, o Facebook, o algoritmo do Meta, Google e de afins, né, Marketplace, até a Netflix, como eles já preveem, né, análise preditiva, como eles já preveem o comportamento do usuário baseado em tomadas de decisões anteriores, cliques anteriores, engajamentos anteriores, para definir o que ele vai engajar novamente. Então a inteligência artificial já está fazendo isso muito bem feito. Agora cabe a gente aprender a usar essa ferramenta para o nosso negócio. Então fica a dica aí.